sabemos em detalhes de toda a história da raça humana. Logo, por causa disso, muitos pontos da nossa história estão cobertos em uma névoa de mistérios, fazendo com que alguns povos e civilizações que alguma vez já existiram tenham muito da sua história desconhecida, já que muitos elementos da sua cultura, por exemplo, se perderam pelo tempo. Então, sabendo disso, eu acho que seria interessante explorar nesse vídeo algumas civilizações perdidas na história. Muitas das civilizações que sabemos muito pouco sobre tiveram seu declínio em um período histórico que ficou conhecido como o colapso da Idade do Bronze, que foi um período, digamos, bem apocalíptico, que ocorreu no segundo milênio a.C., há quase 4.000 anos atrás, entre mais ou menos 1250 a 1150 anos a.C., afetando principalmente as civilizações banhadas pelo mar Mediterrâneo. Durante esse período se acredita que houve muitas instabilidades políticas, como quebras de alianças comerciais que acarretaram em diversas invasões e revoltas internas, onde muitos povos menores foram dizimados e cidades foram destruídas. Se acredita que todas as cidades relevantes do período foram destruídas e muitas delas nunca foram reconstruídas ou repopuladas. E além disso, houve também muitos desastres naturais, como terremotos e mudanças climáticas severas, que ajudaram na derrocada dessas civilizações, sendo que uma das maiores perdas para a história foram diversos sistemas de escrita e conhecimento tecnológico que foi perdido junto das civilizações que os desenvolveram. Afinal, é dito que a própria alfabetização caiu drasticamente durante esse período. Civilizações que foram fortemente afetadas durante o colapso foram o Novo Império Egípcio, a Grécia Micena e o Império Hitita. Todos esses caíram ao fim da Idade do Bronze ou colapsaram alguns anos depois. Esse colapso pôs um fim na Idade do Bronze e graças a isso, pelo menos no Ocidente, a humanidade entrou na chamada Idade do Ferro, que era caracterizada pelo uso de ferramentas se utilizando do ferro, que durou até mais ou menos o ano 1000 a.C. Mas falando especificamente das civilizações dessa época, temos uma que é um grande mistério para os historiadores, sendo o povo que ficou conhecido como os minoicos, mas também existem alguns lugares que o chamam de minoanos. Eles foram um povo que habitou a ilha de Creta e algumas ilhas pequenas próximas que atualmente pertencem à Grécia. Os minoicos possivelmente se originaram dos primeiros assentamentos humanos em Creta, que datam de cerca de 130.000 anos atrás, tendo seu apogeu entre os anos de 2000 a 1450 anos antes de Cristo. A partir de 1400, porém, a civilização começou a cair em declínio, desaparecendo por completo a partir de 1200. Os minoicos então se perderam na história até serem redescobertos já na modernidade pelo arqueólogo britânico Arthur Evans, na primeira década do século XX, em escavações datadas entre 1900 a 1905. Foi ele mesmo que deu esse nome para essa civilização, que se deriva de um lendário rei de Creta chamado Minos. Porém, também existem menções da civilização em escritos gregos, como os feitos por Homero, que teria escrito sobre eles séculos depois do fim da civilização. Os minoicos podem ter servido até de inspiração para as histórias mitológicas, como é o caso do Minotauro, por exemplo, devido que na arquitetura desse povo é possível ver muitos labirintos, além de várias representações de touros em afrescos. Parece que eles praticavam algo semelhante às touradas. Atualmente não se sabe muito sobre os minoicos devido a principalmente o seu idioma não ter sido preservado. Existem até algumas tabuletas com os seus escritos, como é o caso do disco de Fastos, que nunca foram decifrados completamente. Logo, muito do que sabemos dos minoicos vem dos afrescos recuperados e de escritos de outras civilizações que entraram em contato com eles, como é o caso dos egípcios. Além da sua arquitetura, que parte dela foi preservada, como é o caso do sítio arqueológico de Knossos, que é o seu principal exemplo. E sabemos de algumas outras coisas,
povos, como as suas vestimentas tradicionais, além de um pouco da sua religião, através de algumas estátuas que podem representar figuras de suas crenças, como essa estátua que parece ser de uma deusa cobra. Mas também existem símbolos que remontam a touros novamente, que indicam que eles adoravam vários deuses que tinham elementos de animais, e parece que as mulheres eram as mais atuantes dentro da religião. Também se acredita que, por grande parte da sua existência, os minoicos não possuíam um exército, já que não existem representações como essas em artes recuperadas, além de não ter conhecimento deles terem dominado nenhum povo estrangeiro. Muito pelo contrário, eles eram considerados pelos outros povos como pacíficos. Os motivos para o fim da civilização minoica veio provavelmente graças a terremotos e erupções vulcânicas, que destruíram muitas cidades desse povo, e posteriormente a ilha de Creta teria sido conquistada pelo povo miceno, que dominou a ilha vinda do continente, assim assimilando esse povo a eles, pondo um fim a essa misteriosa civilização. Mas agora, voltando o foco novamente para o colapso da Idade do Bronze, um dos principais elementos desse período histórico foram os povos que ficaram conhecidos como os povos do mar. Talvez um dos grupos mais misteriosos que tiveram sua existência registrada na história, sendo descritos como a confederação de invasores navais que atuaram entre 1276 a 1178 a.C., os povos do mar tinham como seu principal alvo de ataques o Egito. Porém, eles também fizeram invasões em diversos locais do mar Mediterrâneo, como a Síria e o Chipre, além da península da Anatólia, que era naquela época controlada pelos hititas. Hoje ela faz parte da Turquia. Os povos do mar, por causa dessas invasões, são considerados um dos principais agentes para a instabilidade de certas nações durante o colapso da Idade do Bronze. Muitos dos escritos onde os povos do mar são mencionados são do Egito e datam do reinado do faraó Ramsés III, e os invasores foram descritos pelo próprio faraó como a confederação de povos vindas de todas as partes do Mediterrâneo. Existem até mesmo os nomes desses grupos, sendo eles os Pelecete, os Denien, os Tisaquier, os Sherdans e entre outros. E o nome povos do mar, porém, não aparece nesses escritos, já que ele foi criado na modernidade pelo egiptólogo francês Gaston Maspero em 1881 para se referir a esses grupos, sendo que é descrito que dentre os povos do mar existia uma diversidade nas vestimentas dos invasores e até nas armas que eles empunhavam. Também parece que durante essas invasões não eram só os homens que estavam presentes, mas também mulheres e crianças que os acompanhavam, que muitos supõem serem seus familiares, possibilitando a ideia deles quererem se estabelecer nas terras invadidas, podendo estar fugindo de alguma coisa que aconteceu nas suas terras originais, como possíveis guerras e desastres naturais. Mas o maior mistério em relação a esse povo é a sua origem, já que atualmente não se sabe com certeza da onde esses invasores vieram, já que eles são apenas descritos como invasores vindo do mar com seus navios. Porém, ainda assim, existem algumas possibilidades, tendo historiadores que teorizam que certos grupos tenham suas origens traçadas até regiões da Grécia e também das ilhas de Sicília e Sardenha, que atualmente fazem parte da Itália, mas ainda assim nada confirmado. Após o fim das invasões, muitas pessoas que lutaram ao lado dos povos do mar foram capturados e vendidos como escravos, além de alguns serem transformados em soldados egípcios e outros se assimilando a outras culturas próximas. E voltando um pouco no tempo, existem certos povos que conhecemos sobre eles apenas pelos vestígios arqueológicos que eles deixaram para trás, como é o caso de monumentos e estruturas. E talvez um dos monumentos mais conhecidos da antiguidade guarda um povo que não sabemos muita coisa sobre.
Indo para as Ilhas Britânicas durante o período Neolítico, mais ou menos entre 4.000 a 2.500 anos antes de Cristo, certas tribos deixaram diversas estruturas espalhadas tanto pela Grã-Bretanha, a Ilha da Irlanda e a Ilha de Man, sendo a estrutura mais conhecida delas a Stonehenge, que você provavelmente já ouviu falar. Porém, existem outras estruturas semelhantes a ela, como por exemplo o Círculo de Brodgar, localizado nas ilhas de Orkney na Escócia, e o assentamento de Skara Brae, também localizado em Orkney, que se trata de 10 casas feitas de pedra que serviam de assentamento para esse povo. Um dos maiores mistérios acerca desse povo não nomeado é de como eles construíram essas estruturas, já que eles tinham que transportar rochas gigantes para a construção desses monumentos. E também o real propósito de locais como Stonehenge ainda é debatido, podendo ser um local ritualístico onde pessoas possivelmente iriam buscar de uma cura para uma doença, até um observatório astronômico. Esse povo desapareceu no início da Idade do Bronze, sendo substituído por culturas como a cultura do vaso campaniforme, ou também conhecido como Bell Beakers, que surgiram em meados de 2800 na Europa Ocidental, provavelmente na Península Ibérica, na região que é hoje Portugal, e posteriormente também eles chegaram até as Ilhas Britânicas. E esses tais Bell Beakers também são conhecidos apenas por objetos como cerâmicas em formatos de sinos que deram o nome a eles e algumas outras peças. Parece que eles não deixaram nenhum registro escrito. E uma outra civilização agora mais próxima da Idade do Bronze são os Cimérios. Esse não é um povo tão comentado assim, porém graças a um personagem chamado Conan o Bárbaro, você provavelmente já ouviu falar nos Cimérios, já que dentro do universo criado pelo Robert E. Howard, o Conan é um Cimério. Mas é claro que existem muitas diferenças do que é apresentado nas histórias do Conan com os Cimérios históricos, que assim como todos os povos que falamos até aqui, não sabemos muita coisa, já que assim como a maioria dos povos que já falamos aqui, os Cimérios não deixaram nenhum material escrito. Grande parte dos seus registros foram feitos pelos Assírios, que foram uma civilização que habitou o atual Iraque e Síria entre 2500 até 612 a.C. Segundo o que sabemos, os Cimérios eram um povo nômade pastoral que podiam ser encontrados principalmente na região ao norte do Mar Negro, atual Ucrânia, e eles são classificados como um povo iraniano, também chamado de irânicos, porém a sua origem exata é incerta. Durante o século 8 a.C., eles teriam sido expulsos pelos Citas da região sul da Rússia, e se acredita também que os Citas são a civilização mais próxima dos Cimérios. Logo, eles teriam atacado regiões da atual Armênia e Anatólia nos anos seguintes, como a cidade de Urartu, Frígia e Sárides, promovendo grandes saques nesses locais. Também é dito que em um confronto entre os Cimérios e os Assírios, o rei assírio Sargão II teria sido morto pelos Cimérios. E por fim, ainda falando de reis, nós temos o nome de 3 reis Cimérios, sendo eles o Teospa, o Dugdami e o Sandakissatru. Sim, são nomes bem complicados. E assim como a sua origem, os motivos do seu desaparecimento são incertos. Mas além do Conan o Bárbaro, os Cimérios influenciaram outras criações da cultura pop, como é o caso dos Dothraki em Game of Thrones, que também foram inspirados nos próprios Citas e nos mongóis. E agora, saindo da Europa e indo diretamente para as Américas, uma civilização bem interessante se trata dos Toltecas, que foram uma das culturas mais influentes da Mesoamérica, ou América Central, já que eles dominavam grande parte do que hoje é o México, principalmente a parte central e sul do país moderno, vivendo pelo menos uma parte da sua existência em paralelo com os Maias, sim, aqueles caras que previram o fim do mundo em 2012. Os Toltecas existiram entre os anos de 950 até 1168. Essa civilização em si não deixou nenhum material escrito, e sabemos
sabemos da sua existência a partir da sua arquitetura e arte sobrevivente, principalmente encontradas no sítio arqueológico de Tula, que acreditam ter sido uma cidade bastante importante para esse povo, considerada a sua antiga capital, onde existem pirâmides construídas pelos toltecas e figuras de pedras como essas estátuas que representam guerreiros desse povo, além de outras artes cravadas em pedras retratando principalmente animais. Mas em quesito de escritos, só temos menções dos toltecas vindos dos astecas e de escritos feitos pelos colonizadores vindos da Europa. Ambas as documentações não são tão confiáveis assim. Afinal, quando os espanhóis chegaram nas Américas, esse povo já tinha desaparecido há séculos, e os astecas eram um povo que meio que tinha uma visão mais romantizada dos toltecas, já que eles se consideravam os sucessores desse povo, e muitos dos seus relatos parecem misturar fatos com mitologia. E algo que é bastante relacionado aos toltecas é uma divindade conhecida como Quetzalcoatl, nome que é frequentemente traduzido como a serpente emplumada, que era uma entidade cultuada por diversos povos da Mesoamérica, descrito como uma espécie de réptil voador e considerada a divindade criadora da humanidade. E falando do continente africano, mais especificamente da África subsaariana, uma das civilizações mais influentes e misteriosas da história da região ficou conhecida como a cultura Nok. Nomeada a partir da aldeia onde objetos relacionados a esse povo foram inicialmente encontrados, a cultura Nok é conhecida principalmente pelas suas figuras feitas de terracota que foram encontradas por toda a região da atual Nigéria e porções do Níger e de Benin. Essas figuras parecem representar uma variedade de pessoas, como músicos e guerreiros. Se acredita que os Nok tenham surgido há mais de 4.000 anos atrás, porém o seu apogeu ocorreu entre 500 anos antes de Cristo e o ano 200, tendo um desaparecimento até agora misterioso para a história. Afinal, eles também não deixaram nenhum escrito. Na verdade, não sabemos quase nada sobre eles, já que coisas como a sua arquitetura não sobreviveu à passagem do tempo, sendo estudados apenas a partir de suas figuras que se tornaram marca registrada desse povo misterioso. E como não deveria faltar, temos algo relacionado ao Japão nesse vídeo, mas em específico, o que é considerado tanto a primeira civilização como os que deram o nome do primeiro período da história do país. Os Jomon são considerados o primeiro povo a se estabelecer no arquipélago japonês, sendo descendentes diretos dos primeiros humanos a chegarem até o território, que chegaram lá provavelmente ainda na Era do Gelo, quando o arquipélago era ligado ao continente. O período Jomon é datado até 300 anos antes de Cristo. Porém, o seu início está localizado entre 13.000 a 9.500 anos antes de Cristo, fazendo esse povo ser uma das civilizações mais duradouras da história. Os Jomon deixaram uma forte herança para o Japão moderno, influenciando áreas como a religião e a arquitetura. Ainda existem algumas estruturas desse período sobreviventes, como é o caso do sítio arqueológico de Senai Maruyama e o Círculo de Pedras de Yoyu, que mostram como eram seus assentamentos e outras estruturas. E além disso, algo que representa visualmente os Jomon são figuras conhecidas como Dogu, que foram encontradas por todo o Japão, tendo entre 15.000 a 18.000 exemplares recuperados. Parece que eles são representações tanto de humanos quanto de animais que podiam ter uma função mística, já que é especulado que eles eram criados para absorver doenças e azar para logo serem quebrados para que esses infortúnios desaparecessem. Inclusive, eles já inspiraram vários monstros dentro da cultura popular japonesa, como é o caso da presença deles em uma carta de Yu-Gi-Oh! E no design dos Pokémon Baltor e Claydol. Mas apesar da sua influência no atual Japão, acredita-se que apenas de 5 a 15% dos japoneses modernos possuem relações de ancestralidade com Jomons. Eles na verdade estão mais conectados com uma tribo que habita o território japonês chamada Ainu, que vivem especialmente no extremo norte do país, na ilha de Hokkaido, e em ilhas mais ao norte que pertencem à Rússia. Os Jomon perderam a influência no território e foram substituídos pelos Yaoi, que chegaram até o arquipélago japonês a partir da Península Coreana durante o século X a.C. Eles são considerados os reais ancestrais dos japoneses modernos, pelo menos da maior parte deles.
sendo os responsáveis por criar o estado que posteriormente unificaria todo o Japão, o estado de Yamato, que também deu nome a um período posterior. Então eu acho que é isso. Essas foram algumas civilizações que dá para dizer que existem muitos mistérios em relação a elas. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Se gostaram do vídeo, não se esqueça de comentar aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal caso não tenha feito isso ainda. E no mais é isso, espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais.